Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, estejam em casa com a família, se cuidando. Hoje nós vamos fazer uma atividade do Ler e Escrever, o projeto Confabulando com Fábulas. Então, peguem o livro de vocês que nós vamos começar. Nós vamos fazer a etapa 3 do projeto, atividade 3A, analisando o início de uma fábula. Então, nessa etapa, o objetivo é a gente comparar o início de diferentes versões de uma mesma fábula. Nessa etapa, com esse trabalho, é uma forma de preparo para vocês produzirem depois a própria versão de vocês de uma fábula. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura das 3 versões de uma fábula. A fábula é A Raposa e as Uvas, e depois nós vamos fazer algumas comparações. Uma raposa passou embaixo de uma parreira, carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo." A segunda versão. A raposa e as uvas. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas, maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fossem muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: "Estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras." E dito isso, se foi. Próxima. A raposa e as uvas. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa, como as não cobiçaria. Começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las, mas qual? Estavam muito altas. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, "Agora reconheço que estão verdes", disse o animal. "Não gosto da fruta assim." E foi-se consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Agora nós vamos observar as 3 para fazer uma análise. A primeira coisa que nós vamos analisar é a relação da caracterização do personagem e da situação em que acontece. Então, nós vamos aqui grifar. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Então, aqui está a caracterização da personagem, que é a raposa, e o que é a situação. Passou embaixo de uma parreira. Na segunda, uma raposa, também a personagem, aproximando-se de uma parreira. Personagem e a situação. E na terceira, estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Aqui eu só tenho a informação da situação, que tinha a parreira carregada de uvas. Mas logo vocês vão perceber que a personagem vai aparecer também em seguida. Então, ó, nas 3 versões aparece a personagem e a situação em que está ocorrendo. Uma outra análise é uma informação que aparece em todas. Uma informação que eu percebi que aparece em todas é a vontade de comer aquelas uvas. Ó, vontade de... Deixa eu mudar de cor aqui para a gente perceber. Vontade de comer as uvas, porque as uvas eram apetitosas, está aqui. Com água na boca, aqui também, quer dizer que a uva estava apetitosa. E a outra fala que
que cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Também é uma referência de que as uvas eram apetitosas. E aqui também, ó, como não as cobiçaria? Como que a raposa não ia cobiçar essas uvas tão apetitosas? Então, ó, informação da uva, que era apetitosa, vontade de comer, com água na boca e fazia vir um favo de mel à boca. E lembra que eu falei que a personagem logo apareceria? Aqui, ó, apareceu uma raposa. Então, aqui também aparece o personagem. E uma outra situação é o tempo, que sempre quando a gente vai fazer uma narração, a gente tem que determinar o tempo. Em uma bela tarde, no início da manhã, a gente vai colocando e quando ocorre. E se também o texto já está terminando, aí você fala por fim. Então, nós vamos ver aqui o tempo onde que aparece. Na primeira, ó, aqui aparece o tempo. Vou pôr outra cor. Depois de muito tentar, deixa eu apagar aqui que esse risco ficou feio demais. Depois de muito tentar, quer dizer que passou o tempo, né? A raposa ficou tentando, tentando, tentando. Aqui apresenta tempo. Nessa segunda, o tempo aqui é que a raposa desiste, ó. Eu não quero colhê-las agora. Esse tempo ela não quer colher, não é o momento que ela quer colher. Então, ela não quer colher agora. Ela tentou, tentou e não quer mais colher. E o outro tempo, por fim, que aparece na terceira. Cadê o por fim? Por fim, vem do perdido tempo. Então, aqui, por fim, está terminando. Ela viu que não tinha mais o que fazer. E aí, ela já ia dar uma solução para o problema dela. Entenderam? Então, independente da versão que vocês vão realizar, como vocês vão reescrever, tem algumas questões que não podem faltar, porque é uma informação importante para o leitor. O leitor tem que entender o texto que você está escrevendo. Então, caracterização da personagem, em que situação que aconteceu, alguma característica que é importante aqui. O que era importante? Que as uvas eram muito apetitosas. Nas 3 diz isso, só que no final das contas, como a raposa não conseguiu as uvas, ela desfez, que é a moral que conta aqui no final da terceira. Ela se desfez das uvas porque ela não conseguiu comer. Mas, na verdade, as uvas eram muito apetitosas. Então, ela acabou se desfazendo, que a uva estava verde, ou que a uva estava azeda, e aí ela foi-se embora. E aí ela se consolou com esse pensamento, que a uva não estava boa. Agora, nós vamos para a próxima. Na página 90, atividade 3B, é a vez de vocês, produzindo uma fábula. Então, depois de todas as análises que a gente fez, as diferentes escritas da fábula da raposa e as uvas, vocês vão fazer a versão de vocês, mas vocês vão fazer a versão da fábula O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Essa fábula aqui, ela tem no ler de vocês, nós já trabalhamos ela em outra ocasião. Então, vocês vão fazer do caderno de português. Lembra de colocar data, fazer o cabeçalho, colocar a página que vocês estão utilizando, tá? E vai fazer essa versão do caderno. Seguindo os critérios, vocês vão revisando enquanto vocês vão escrevendo, vão planejando. Vocês podem fazer uma versão diferenciada, colocando outro personagem, fazendo com humanos, mas não pode perder o sentido da fábula, tá bom? Então, ó, vocês vão seguir esses critérios. Os critérios aqui. A fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Depois de ler, vocês vão responder sim ou não. A fábula que você fez, ela reconta a finalidade, que é a moral da história, segue direitinho? Apresenta
um ensinamento ou uma crítica, com humor ou sem humor. Então, se vocês quiserem escrever com humor, fazer uma versão mais animada, também pode, mas nunca pode perder o sentido. A fábula possui personagens com características que ajudam no desenvolvimento. Então, vocês têm que fazer o personagem dizer as características dele. A característica que depois, no final, vai fazer a gente entender por que esse personagem teve aquela atitude ou não. Apresentação de todas as ações importantes para entendermos. Então, tem que apresentar aquelas características importantes, uma ação que foi importante para a gente entender o final da história. Moral presente em algum lugar do texto. Então, a moral da história, ela é apresentada com o narrador falando, a moral da história, a personagem fala no final, ou a gente coloca no final moral, e aí sim dá o moral da história. Então, vocês vão fazer de vocês, seguindo esses critérios e depois analisando se está tudo coerente, tá? Não se esqueça de fazer no caderno. No início dessa atividade, na atividade 3A, tem duas questões que era para vocês conversarem com os amigos, mas agora não estamos podendo conversar com os amigos, né? Então, vocês vão copiar as duas perguntas e aí vocês vão responder no caderno também. Antes de começar a produção do texto, vocês vão fazer as respostas lá da análise do texto da fábula da raposa e as uvas, tá bom? Agora aqui ó, tem a versão do rato do mato e o rato da cidade, que vocês também têm no livro de vocês. E eu vou deixar um link de uma aula sobre fábulas que foi apresentada no Centro de Mídias, que elas falam sobre as características da fábula. E exatamente a fábula do rato do mato e o rato da cidade é interpretada por duas professoras. Elas fazem uma versão. Então, aí é mais uma versão que vocês vão ter para poder analisar e depois construir a de vocês. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu estou à disposição. Estou com muita saudade de vocês, da nossa sala, da nossa escola, até mesmo do barulho, né? Mas assim vai ficar tudo bem, a gente vai levando e vai fazendo o que é possível para a gente fazer à distância. Tá bom? Um beijo e até a próxima!